Ontem, ontem foi o dia em que o Brasil virou um gigantesco caso de família. Porque descobriram que o Bolsonaro, né, o machão, o homem de bem, o cidadão de bem, né, foi corneado por sua ex-mulher, a Ana Cristina Vale. E eu vou tentar fazer esse vídeo sério, sinceramente. Sério. Não, eu vou explicar a situação aqui e depois a gente vai analisar alguns aspectos que me pareceram interessantes e relevantes para a gente poder abordar. O primeiro deles foi que agora, né, o portal Metrópolis está publicando uma série de reportagens a partir de uma conversa que o jornalista Guilherme Amado fez com um ex-funcionário da Ana Cristina Vale, que é o Marcelo. O Marcelo era alguém da casa, era amigo da Ana Cristina Vale, a ex-mulher do Bolsonaro, né? Foi uma espécie de babá do Renan Bolsonaro e também trabalhou em gabinetes da família Bolsonaro, participando do tal esquema de rachadinha, né? Peculato. O crime de roubar dinheiro público, que, só explicando aqui, é quando um deputado ou algum político paga um funcionário e exige que esse funcionário devolva uma boa parte desse salário. Então o dinheiro vai para o bolso do político. E aí, o que o Marcelo denuncia, o que não é novidade, na verdade, né? O que ele denuncia é que quem operava o esquema de rachadinha nos gabinetes do Flávio Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, isso antes de o Queiroz assumir a operação, no caso do Flávio, quem coordenava essa operação era, na época, a mulher do Bolsonaro, a Ana Cristina Vale. Só que daí, essa foi a primeira parte da reportagem. Na segunda parte da reportagem, que também fala sobre a separação da Ana Cristina do Bolsonaro, o Marcelo revela que a separação se deu porque o Bolsonaro tinha descoberto que a Ana Cristina Vale o estava traindo com um bombeiro. O bombeiro. Com um bombeiro que era segurança da família. E não me surpreenderia, né, se a gente descobrisse em algum momento que esse bombeiro também é miliciano. Não me surpreenderia. Mas a Ana Cristina Vale traiu o Bolsonaro com o bombeiro. E daí a separação litigiosa, né? E o que o Marcelo revela também é que nessa separação, que foi bastante conflituosa, inclusive rolou um processo da Ana Cristina Vale contra o Bolsonaro pelo furto de um cofre no Banco do Brasil, e eu já falei sobre esse processo várias vezes aqui, porque saiu na Veja durante as eleições. O que o Marcelo conta pra gente, e essa é uma revelação de fato, que o furto do cofre, que a Ana Cristina Vale havia dito que era culpa do Bolsonaro, quem roubou esse cofre, na verdade, foi a própria Ana Cristina Vale para incriminar o ex-marido. Então, assim, se a gente supor, né, que as informações dadas pelo Marcelo, amigo ou ex-amigo da Ana Cristina, alguém da casa, se a gente considerar que essas informações são verdadeiras, cara, essa família é uma família de pilantras, né? Todo mundo, né? Do topo até lá embaixo é um bando de pilantras, é um bando de malandros. E daí, reportagem de hoje, né, a última parte, não sei se é a última parte, mas a última parte que foi publicada, conta que também após a separação, a Ana Cristina Vale tentou dar um golpe, simulando o roubo de um carro, de uma Land Rover, que valia aí, sei lá, cento e poucos mil reais, quase 200 mil reais. Ela simulou esse roubo junto com um namorado novo dela, que era miliciano. Eles esconderam esse carro e ela tentou dar o golpe na seguradora para receber o dinheiro do seguro. E daí o Bolsonaro, sabendo, né, que ali tinha uma coisa esquisita, ele denunciou isso para Porto Seguro, que era a seguradora, e daí a seguradora não quis pagar, a Ana Cristina Vale entra com um processo contra a Porto Seguro e ganha lá o dinheiro de 160 mil reais, se não me engano. Então, assim, é sério, gente, a história é cabeluda, mas o que aconteceu ontem foi que a internet veio abaixo, né? Bolsonaro corno se tornou o assunto mais comentado na internet e eu quero ler algumas coisas aqui pra vocês, algumas reações das pessoas, né? Porque elas começaram aqui a projetar, né, qual seria a desculpa esfarrapada que bolsonaristas dariam. Então quem fez isso aqui foi o Irlan Simões, que fez uma série de tweets aqui falando sobre isso, né? Daí Caio Coppola justificando a cornice do Bolsonaro. Não era corno, era cuckold. Seguindo esse raciocínio, se entende como um empréstimo, não como um roubo, como o PT fazia. Alexandre Garcia. O compartilhamento de cônjuges está na raiz da civilização judaico-cristã, pois todo casamento é uma aliança com Cristo. Guilherme Fiuza. A tirania esquerdopata agora ataca Jair Bolsonaro por causa de um chifre. Ataca um pai de família corno como tantos outros no Brasil. Rodrigo Constantino. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo empresta sua esposa. Eu já emprestei a minha, faz parte da guerra espiritual. A Ana Paula Henkel, né? Ana Paula do vôlei.
As liberdades individuais são conquistas do capitalismo e Bolsonaro é um defensor delas. Em Cuba, o ditador Fidel Castro mandava comedores de casadas para o paredão. O Samidana. Você pode criticar Bolsonaro, mas eu não gosto de injustiça, então é importante dizer a verdade. Recentemente fiz um estudo com Thomas Turbano da FGV, que indicou que 67,5% dos brasileiros será corno até março do ano que vem. Então não é culpa de Bolsonaro isso daí. Osmar Terra. É uma grande histeria. Não se trata de um chifre, mas um leve entrevero extraconjugal. O presidente pode ficar tranquilo porque não vai passar de um beijinho. General Heleno. Se gritar, pega a cornão. E daí o pessoal começou, né, a entrar na brincadeira e criaram outros cenários aqui, né? O Paulo Guedes, isso aqui foi a Ana que escreveu. Daqui 6 meses, o relacionamento deles começa a decolar. Ernesto Araújo. Isto é culpa da agenda globalista, e chamá-lo de corno é parte do dogmatismo do politicamente correto, do racialismo. O nosso presidente é só mais uma vítima do coletivismo do comunismo, e representa a exponencialização de todos eles. O Anderson escreveu aqui, olha, o senador Heinz. Segundo os diversos estudos in vitro, várias meta-análises que aqui tenho, a hidroxicloroquina salvou 99,9% dos moradores de Rancho Queimado da epidemia de chifre. O presidente não tomou, deu no que deu. Olavo de Carvalho, aqui é a Ana falando. Eu dou o cu se Bolsonaro foi traído. O Pereira aqui, o Otto Alencar. Por acaso o senhor sabe a posologia da proporção, traição e tamanho do chifre? Ah, doutor, não sabe, né? Não leu a bula, né? Então o que você está fazendo aí? Fique sabendo que o chifre é composto por queratina e cresce conforme a pegada de ar do chifrudo. O Esguícero fez do Carluxo aqui. Os rabanetes do fogo insaciável resvalam na parceria dos ímpios, revelando a queima das pipocas que almejam os gargantas profundas. Não, até pra mim sobrou isso aqui, gente. Até pra mim. O Pedro Silva aqui, Henri Bugalho. Hoje foi descoberto que o presidente levou chifre. Tal como está no livro que recomendo muito, Como as Democracias Morrem. Só tem um erro aqui, Pedro, porque nesse caso o livro que eu recomendaria seria Como Funciona o Fascismo, porque basicamente toda essa história, né, da cornice do Bolsonaro tem a ver com esse aspecto patriarcal, né, do poder do homem sobre a mulher. Porque o fato do Bolsonaro ser corno ou não é da nossa conta. Isso é um problema deles, é um problema da família deles. Só que isso vem à tona e se torna relevante para as pessoas porque você tem um cara que se paga como machão. Eu sou o macho alfa, eu sou o másculo, eu sou o cara com a metralhadora que vou fuzilar a petralhada. Então, quando esse sujeito é vítima, vítima não, né? Vítima não é um bom termo aqui. Quando esse sujeito é alvo, né, de uma chifrada da ex-mulher, isso se torna piada, porque isso revela que ele não é macho coisa nenhuma. Ele é só um cara que quer pagar de macho. Ele é só alguém que quer pagar desse truculento que, no final das contas, é só um trouxa. E a história de cornice do Bolsonaro não é de agora. Inclusive, o DCM já tinha revelado isso anteriormente, né, em relação ao processo que houve do Bolsonaro no Exército, quando ele foi acusado de ter planejado um atentado à bomba no Exército. E quem quiser saber mais sobre essa história pode ler o livro O Cadete e o Capitão, que é muito interessante porque vai mostrando também a progressão dessa história, né, do processo dele. E nesse processo foi revelado aqui um texto que foi afixado no Exército, porque muita gente ficou revoltada com o Bolsonaro na época, né, entre os militares. E daí afixaram o seguinte cartaz no Exército. Ao capitão Bolsonaro, exemplo começa em casa. Ao invés de denegrir a imagem do E8, eu acho que E8 seria aqui uma sigla para um oficial, né? Ao invés de denegrir a imagem do E8 e tentar se tornar líder e porta-voz de todos os companheiros de nossa ESAL, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, dou-lhe as seguintes sugestões. 1. Procure averiguar os passeios de sua esposa Rogéria, outra esposa, né, a primeira esposa do Bolsonaro. Procure averiguar os passeios de sua esposa Rogéria com a prostituta da Mágoa, esposa do Major Moraes, nas casas de programa e nas festinhas de embalo que essas compareciam durante o dia. 2. Procure averiguar com quem sua esposa sai durante as tardes de aula na Faculdade Castelo Branco. 3. Procure averiguar por onde a mesma andou, motéis, durante as tardes que você estava nos exercícios da ESAL, em Campinas, Rondonópolis e Brasília. 4. Verifique a fama e os programas que ela participa e que ocorrem na faculdade. 5. Verifique quem é o professor de sua preferência. 6. Verifique quem e qual o passado de sua nova amiga de programa que possui um chevette vermelho. Que específico o negócio. Mas você não tem culpa. Marido enganado é sempre o último a saber. Quando pensares que és líder, lembre-se que a maioria da vila militar sabe dessas histórias da sua esposa.
Também, como eu disse, não é questão nossa se a Rogéria traiu ou não o Bolsonaro, se ele era corno, isso já nos anos 90, não é problema nosso. Mas isso mostra como ele sempre foi piada também, né? Você tem aqui colegas dele, da ESAL, tirando sarro do Bolsonaro, da cornice do Bolsonaro, ou seja, sempre foi piada. É surpreendente você pensar alguém que era uma piada, que era um zero esquerda, que era um nada, e que depois vai se tornar admirado pelos militares, né? O cara era uma piada, o cara era acusado de um atentado terrorista no exército, né? Pra você pensar como é que é a progressão das coisas, né? De ridículo, de lixo, de piada, para presidente da República. Não quer dizer que ele tenha deixado os outros tributos para fora, né? Mas simplesmente é uma coisa assim, uma escalada inacreditável. O que acontece, como eu falei, isso tem justamente a ver com essa noção de que o patriarca não pode, né, ser traído, né? O patriarca é um homem a ser respeitado, é o dono da casa, né? É o machão que controla tudo. E mais uma vez, né, só para a gente pensar nesse modelo, né, nesse referencial da família tradicional brasileira, né, o cidadão de bem brasileiro, porque, bem, havia essas suspeitas de que a Rogéria traiu o Bolsonaro, depois ele começa a se relacionar com a Ana Cristina Valle, ele casado com a Rogéria, a Ana Cristina Valle casada com outra pessoa, e os dois traem os seus parceiros, né, os seus companheiros, traem, ficam juntos, depois separam, casam. A Ana Cristina trai o Bolsonaro, vai morar com um miliciano, vai namorar um miliciano, o Bolsonaro vai para um outro relacionamento. Então, sim, você tem o modelo, né, o referencial da moral e dos bons costumes. Essa é a família tradicional brasileira, né? É um homem que tem amante, é um referencial, né, que tem vínculos milicianos, que tem rachadinha nos seus gabinetes. Isso aqui é o modelo da moral e dos bons costumes. Sinceramente, né, de moral, de comportamento ético, você não vê nada nessas pessoas. Pelo contrário, né, são pessoas que estão dispostas a atuar junto com a contravenção para fraudar seguro, por exemplo, como fez a Ana Cristina Valle, de acordo com o que diz o ex-funcionário dela, o Marcelo. São pessoas que roubam o dinheiro público. Mas tem dois pontos aqui que eu quero abordar. O primeiro deles foi que a história do corno aí acabou ofuscando o mais grave, que é a história do peculato. Isso que é o mais grave. É isso que deve ser investigado. Tanto que agora senadores e deputados estão querendo abrir uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, para investigar a questão das rachadinhas. Se isso começar, né, se abrir uma CPMI para investigar essa história, cara, o mundo vai desabar, porque aí vão desencavar tudo que você pode imaginar, né? Porque são vários processos que estão rolando aí contra filhos do Bolsonaro. Se unificarem tudo isso numa CPMI, vai ser o apocalipse. Sinceramente, a gente pode esperar que o mundo desabe. Então, vamos ver agora o andamento disso. Tem também aqui um tweet do Freixo falando sobre isso, que é importante mencionar também. As denúncias deixam claro que a família Bolsonaro é uma organização criminosa que montou um esquema de corrupção para roubar dinheiro público através da nomeação de assessores fantasmas nos gabinetes parlamentares da família. É assim que eles compram mansão e loja de chocolate. O problema do Bolsonaro não é ter sido traído pela esposa, é ter iniciado os filhos no crime. É isso que é a questão central, gente. É engraçado a gente pensar no Bolsonaro sendo chifrado pelo bombeiro, né? Inclusive o bombeiro foi homenageado pelo Flávio e pelo Carlos Bolsonaro. É engraçado pensar no Bolsonaro sendo corneado pelo bombeiro, é engraçado, mas o mais crucial nessa história, o mais assustador nessa história, é justamente essa organização criminosa, uma família de criminosos roubando dinheiro público. E coordenado por ex-mulher, coordenado por miliciano como Queiroz, sendo operado e servindo também para alimentar o crime organizado. Porque houve inclusive uma reportagem da Intercept, acho que foi em 2019, se não me engano, falando sobre como o dinheiro do Flávio Bolsonaro, dinheiro da rachadinha do Flávio, acabava indo para empreendimentos, entre aspas, das milícias em Rio das Pedras. Então, assim, é um dinheiro que é um dinheiro roubado do Estado, é um dinheiro roubado dos impostos dos brasileiros, que foi para os bolsos da família Bolsonaro. Os bolsonaros embolsaram essa grana, foi para o bolso dos bolsonaros e também acabou indo para bolso de miliciano, acabou financiando crime organizado, acabou certamente financiando assassinatos de pessoas em comunidades cariocas. Muito mais grave, ou muito mais sério, né, importante do que o chifre do Bolsonaro, certamente é o roubo que eles fizeram aos cofres públicos. Dinheiro que eles roubaram dos impostos dos brasileiros. E isso que é grave. E eu realmente imagino que se iniciarem uma CPMI, quem está insuflando essa ideia é o senador Alessandro Vieira, principalmente, se iniciarem uma CPMI, isso vai, desencavar tanto lixo dessa família que será inexplicável. Inclusive, o senador Alessandro Vieira quer convocar também a Ana Cristina Valle para depor na CPI da Covid. Não sei qual é a relação, né? Não sei qual que é o vínculo, mas se levarem para lá também, alguma coisa vai sair. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre toda essa história aqui, desde o chifre do Bolsonaro, vindo lá da ESAL, né? Vindo lá da Rogéria, Ana Cristina chifrando o Bolsonaro. O que você pensa dessa história, né, do patriarca sendo exposto como esse cara que só leva chumbo?
o patriarca chifrado, o que você pensa dessa história e também sobre essas novas denúncias feitas agora pelo esse funcionário, né, ex-funcionário da Ana Cristina, que ela teria fraudado o seguro, simulando o roubo de um carro, que ela teria roubado o cofre no Banco do Brasil e culpado o Bolsonaro, ou seja, também não é flor que se cheire. Ah, e só um detalhe, o Renan Bolsonaro, eu mencionei ontem aqui que ele tinha publicado uma foto, né, junto com o Marcelo, ele apagou. Depois que surgiram essas denúncias aqui, o Renan Bolsonaro apagou a foto e é isso. Bem, deixa o joinha aqui nesse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!